Bom, mas então, agora nós vamos pensar um pouco em futuro, tá certo? Vamos pensar um pouco dessa relação escassez-abundância, vamos pensar um pouco nessas novas tendências, na questão da sustentabilidade. Então, nós vamos aqui com o nosso Scrooge, que agora está trazendo, né, a fantasminha está levando o Scrooge lá para o futuro e mostrando, olha o que está acontecendo, olha o que vai acontecer se você não mudar o rumo dessa conversa. Tá certo? Então, vamos lá. A gente tem percebido, né, que a gente consegue um outro nível de sustentabilidade através dessas questões que agora são bastante emergentes, que a gente chama de três infinitos, né, que são as novas tecnologias, né, inegável, essa sociedade em rede que a gente está vivendo e os nossos recursos intangíveis, para além dos nossos recursos tangíveis. E o que é isso? Bom, foi graças a essa situação, né, de geração aí de recursos intangíveis à sociedade em rede e as novas tecnologias que iniciativas como a Wikipédia, por exemplo, foi possível. Se não houvesse essa conjuntura, a Wikipédia não seria possível, bem como vários outros empreendimentos. Bom, então vamos entender o que são recursos tangíveis e intangíveis. Os tangíveis, eles são mensuráveis, eles são escassos e eles promovem competição, como as matérias-primas, por exemplo, né? Basta a gente pensar no petróleo, basta a gente pensar no minério, não é? Nos metais preciosos. Então, é interessante porque, por exemplo, eu tenho uma caneta, ela é tangível. Se eu entrego para vocês, eu fico sem, tá certo? Mas os bens intangíveis, eles já têm uma outra conotação. Eles são subjetivos, eles são abundantes e eles promovem a colaboração. Então, por exemplo, se eu compartilho aqui o meu conhecimento com vocês, eu continuo com eles. Aliás, até engrandecido, porque, né, para poder estar falando com vocês, ainda pesquisei, me atualizei, e vocês também conseguem se apropriar, né, de pelo menos parte dessas coisas que a gente está conversando. Olha que interessante. E aí eu gostaria de trazer para vocês, né, nós temos algumas fluxonomistas aqui no grupo, Maria Clara, a própria Ju, não é? A fluxonomia foi né, trazida pela nossa professora futurista, né, Laila de Heisley, onde ela cria aqui um quadrante, onde ela traz, então, algumas dimensões, né, da economia como um todo. Nós temos aqui um eixo horizontal, que é o nosso eixo tangível, né? Ou seja, são os recursos ambientais, que é essa estrutura que a gente tem, não é? O nosso próprio meio ambiente, e também os nossos recursos financeiros. E financeiros de uma perspectiva de multimoedas, né? Moedas complementares, a gente computa, inclusive, o próprio tempo, porque a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, nós temos um eixo horizontal aqui de recursos tangíveis, mas nós temos um eixo vertical de recursos intangíveis, que são os recursos culturais, e aí parte do pressuposto, né, dos nossos conhecimentos, das nossas expertises, dos nossos talentos, da nossa reputação, da nossa credibilidade. Quanto vale isso, não é? E que valor a gente atribui a isso? Praticamente não atribui, porque não se dá conta, né, desses recursos. E também os recursos sociais, ou seja, essa rede de relacionamento que a gente tem, esses contatos, essas possibilidades de expansão que nós temos e que nem sempre nos damos conta. Então, é muito legal, gente, a gente pensando em termos de novas economias,
a gente tentar mapear nossos recursos tangíveis, mas também nossos recursos intangíveis, tá certo? Quanto vale isso e como eu posso melhor me apropriar e melhor utilizar, então, esses recursos. Bom, e com base nisso, nós temos aqui algumas experiências bastante exitosas com base na confiança e no cuidado. Ou seja, as novas economias, elas pressupõem que aquelas relações que nós tínhamos, né, com pessoas conhecidas e amigas, agora a gente começa a ter com pessoas desconhecidas. Não é? O Airbnb, por exemplo, é um clássico disso. Não é? Você abriria a porta da, né, a tua casa, você cederia um quarto para um completo desconhecido? Não, né? Mas agora você faz isso, tá certo? O Wise Transfer, que você consegue mandar e receber recursos do exterior sem pagar aquelas taxas absurdas dos bancos. O Uber, né, dispensa apresentação. O BlaBlaCar, que são as caronas que você troca com pessoas totalmente desconhecidas. O Mature Jobs, né? Eu gosto muito dele, não é? Nós aqui da economia prateada, tá certo? Trabalho, então, aproveitando a experiência das pessoas. O Worldpackers, né? Que são as viagens que você faz através de trabalho, né? Você praticamente não gasta dinheiro, você oferece a tua mão de obra, o teu trabalho. E, olha que ponto chegamos. Se eu não tenho uma companhia para o jantar, eu posso buscar um aplicativo, né? Alguém que queira jantar por ali, por perto, e dividir uma mesa de jantar comigo. Olha que coisa mais charmosa e interessante. Agora, né? Posso jantar com absolutos desconhecidos.